Deficiência em Moçambique. Saudações, amigo ouvinte, está no ar o seu programa de eleição Deficiência em Moçambique, um programa que conta o dia a dia da pessoa com deficiência. Está na companhia de Abdurrahmane Ibrahim. Obrigado pela preferência e ótima escuta. Deficiência em Moçambique a caminho de um ano, informando pela inclusão social da pessoa com deficiência. A promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência ainda constitui desafios do governo e da sociedade das pessoas com deficiência. Nesta edição, vamos acompanhar as histórias emocionantes de pessoas com deficiência na província de Inhambane. A reportagem a seguir é do emissor provincial da Rádio Moçambique em Inhambane, na voz do jornalista Venácio Macamo. Deficiência em Moçambique. Saudações! O Estado moçambicano reconhece que a proteção social é um dos direitos fundamentais de cada cidadão, daí que tem estado a aprovar diversos instrumentos normativos com vista a proteger todos os cidadãos, independentemente da sua condição social. O artigo 37 da Constituição da República de Moçambique diz que todos os cidadãos com deficiência gozam plenamente dos direitos consagrados na Constituição e estão sujeitos aos mesmos deveres, com ressalva para o exercício ou cumprimento daqueles que, por razões da deficiência, se encontrem incapacitados. À luz deste dispositivo legal, todos são chamados a criar condições na família, na comunidade, instituições públicas e privadas para que a pessoa com deficiência tenha uma vida digna e independente. O Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, com o apoio de diversos parceiros, tem vindo a desenvolver no país ações que visam proporcionar ao deficiente um tratamento digno, principalmente no acesso aos serviços públicos e não só. E para elevar a consciência dos cidadãos e das instituições sobre a necessidade de respeito dos direitos da pessoa com deficiência, a nossa reportagem traz história de superação de deficiente físico e visual no ensino e emprego no contexto da inclusão. Inácio Augusto contraiu deficiência aos 7 anos. A deficiência foi originada pela má administração da vacina na perna esquerda no Hospital Distrital de Murrumbene, sua terra natal, tendo provocado uma paralisia nos 2 membros inferiores. Várias tentativas de tratamento dentro e fora da província redundaram num fracasso. Hoje, Inácio Augusto locomove-se através dos membros superiores. Eu era menor, com os meus 7 anos eu andava, só que de repente fiquei doente e a minha mãe me leva para o hospital. O hospital foram me dar uma injeção. Partiu-se coisa, agulha. Então me levou para casa, não disseram nada. Só depois de 3 dias minha mãe veio cá. Fiquei imobilizada. É quando volta para o hospital. Chego ao hospital e quando verificam, viram que é a razão dessa agulha mesmo. Pronto, tiveram que fazer a cirurgia para tirar a agulha. E assim nunca mais andei de um lado para o outro. Meu pai me levou, o grande pai, levou-me para o hospital, coisa no Maputo. Deixou-me em casa do irmão dele no Maputo para sempre ter a fisioterapia, mas não deu certo. Após a conclusão da 7ª classe no distrito de Murrumbene, Inácio Augusto é matriculado na escola 3 de fevereiro na cidade de Inhambane para frequentar a 6ª e 7ª classes e conta a primeira dificuldade que enfrentou. Primeiro me rejeitaram quando cheguei na escola para internado 3 de fevereiro, por causa da deficiência, tudo, não sei lá, quem vai lavar roupa para ele, aqui trabalha sem turno, quem vai se ocupar da cozinha quando chegar a sua vez. E houveram pessoas de boa fé me acolheram no internado 3 de fevereiro. Concluída a 7ª classe, ingressou na Escola Industrial e Comercial Eduardo Mondlane, ainda na cidade de Inhambane, para frequentar o curso básico de contabilidade. Terminado o curso básico de contabilidade, iniciou a batalha pela procura de emprego e depois de várias tentativas foi contratado no Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, STAI. As dificuldades perseguiram-no. Tive grandes problemas no coisa. A procura de emprego. Em 97 ou 98, uma coisa que tive um problema sério, que alguém até chegou a revelar que eu ando a meter documentos e ele leva rasga e queima os meus documentos, porque sou deficiente. Isso porque me encontrou no STAI e ele era um quadro do STAI. Graças a Deus, a diretora do STAI nesse tempo era Rosa Maria. É a pessoa que diz que não, ser deficiente não é problema, vai trabalhar aqui. E pronto, 98, trabalhei no STAI
em regime de contrato, 98, 99. E ela mesmo, quando termina meu contrato no SPAI, pode dizer que madrinhou-me para outro contrato na educação, em 2000. Não tive problema, fui trabalhar na 3 de fevereiro, estava na secretaria, concorri para o STAI. Em 2001 fui chamado para as finanças, para começar a trabalhar nas finanças. Só quando chego nas finanças tive problema sério. Uns não acreditavam em mim porque era deficiente, deram-me volta e graças a Deus o ex-diretor falecido, Mabote, encontra-me aí. Chico, afinal você não concorreu nas finanças? Eu concorri. Não estou te ver a trabalhar. O que se passa? Até eu andava com uma pasta que vinha documentos. Tirei BR, lhe mostrei, estou em 6º lugar. Diz que eu já assinei de guia de coisa, da federação de décima pessoa. Como é que você em 6º lugar não entra? Não sei. Então, quando cheguei, vem amanhã no serviço. Cheguei lá nas finanças, encontrei o falecido Falcão. Falei com o Falcão, afinal o Falcão já também sabia do assunto. Cheguei a esperar de chegar o diretor. Mas a pessoa que estava a dar barreira, quando me viu nas finanças, perguntou-me o que você quer aqui. O diretor disse para eu falar com ele. Falar o quê? Não sei. Pronto. Me deixou, chegou o diretor, entrei lá. Quando foram chamados uma por uma pessoa, daqueles, o que se passa com esta afinal? Não tem federação por quê? Estamos a procurar de bom lugar, melhor lugar para ele, como é deficiente. Nós queremos pôr nos distritos, mas tem lugar aqui na repartição de finanças. No tempo era repartição. Na repartição de finanças. Hoje é autoridade tributária. E pronto. Ele disse que fazer guia agora, quer assinar agora. Em setembro de 2001. Esta deficiência nunca o impediu de sonhar. Inácio Augusto procurou sempre superar as dificuldades impostas pela deficiência. O grande segredo foi a sua formação. Fez nível médio em Administração e Recursos Humanos e licenciatura em Direito. Eu entrava de manhã, mas tenho que sair daqui, ir ao serviço, chegar no serviço, assinar. 8 horas entrávamos, 13 ou 14 horas saíamos, tinha que voltar ao serviço. 2 anos e meio, quase. Consegui fazer isso. Voltei e continuei no mesmo setor. O que me incomodou, e eu disse que não, isso aqui não é preciso um curandeiro ou medicamento para você superar, ser como outros. É que nós que recebíamos os novos quadros, admitíamos e afetávamos. E foi vendo que cada vez mais estavam a aparecer pessoas bem escolarizadas que eu recebia-lhes e recebiam mais que eu. Por que não posso ir à escola? Então, é quando eu apostei em fazer Moçambique e Direito. Escolhi Direito porque eu via os meus direitos violados na sociedade em si, assim como no serviço. Eu quero fazer Direito para defender os meus direitos. Pedi bolsa. Não fui admitido. Mais tarde fui dado bolsa pela Secretaria Provincial. E quem me dá a bolsa é a secretária Maria Rico, sim. Só que um ano depois ela sai, os sucessores ficaram a cortar a minha bolsa. Eu disse que não vou desistir, vou continuar. Quer dizer, viram-se incomodados porque atrás de mim ou assim como à frente havia outras pessoas que tinham bolsa no serviço. E a minha tinha se cortado. Teve que o serviço me dar bolsa. Custearam os últimos anos. 2 últimos anos, assim como a defesa. E eu, como tinha apostado, eu fiz. Já dormi ali no Jetá, na varanda. Já dormi na varanda. Depois, por alguns dias, depois tive que arranjar um quarto ali na cidade, alugar o quarto para dormir e voltava cá no fim de semana. Sexta-feira eu conseguia voltar. Até que foi a parte de defender até aqueles que diziam que eu não ia fazer. Alguns deles não concluíram, desistiram. Inácio Augusto defende que a determinação e a persistência são armas fundamentais para as suas conquistas. Há muitas pedras por frente e depois há muitas espinhosas, mas se você está bem decidido que eu vou passar por aqui, é possível. As pessoas não podem pensar que o deficiente é um doente. Ter a deficiência não é ter doença. Só está limitado a algumas coisas, mas é capaz de tudo. É capaz de tudo. Por isso que eu sempre ultrapasso as minhas barreiras por persistência. Dói a quem doer, mas eu vou. Por isso, sempre
Na vida há barreiras, há sítios que há facilidades, mas a vida de uma pessoa com deficiência sempre é barada. E se a pessoa não se consegue superar, acha-se que sou deficiente. Pronto, vou morrer assim mesmo. Essa causa que leva muitos a ficar mendigos, quando não há razão de ficar mendigos. O acesso às instituições públicas e privadas constitui um bico de obra para os deficientes físicos na província de Inhambane. Inácio Augusto descreve de preocupante a situação por que passam os deficientes por falta de rampas de acesso, corrimãos e balneários para esta camada social. Os únicos sítios que obedecem acesso ao deficiente é BIM, são certo porque é dono também do assunto. E quando estavam a construir Casa Capitão, eu fui lá. Falei até com uns gestores que estavam lá. É por isso que se vir ali para até o salão de sessões, tem uma rampa que ninguém pode se perceber que está a subir uma rampa. Obedeceu às regras. Temos ali o BCI. Para além daquelas pequenas escadinhas que até pode entrar cadeira de roda, tem aquela cabina recente, aquela cabina móvel que me puseram ali. Aí não é para o deficiente, nem viu logo que o deficiente entra. E tem o meu serviço. Na construção, eu falei com alguns que estavam à frente daqui. Depois da construção, quando estávamos a trabalhar ali, falei também. A primeira viagem foi de que está-se a fazer aquilo, mas depois vamos pôr o tapete rolante. Até hoje tem nos papéis, dizem que vão fazer o elevador. E já passa mais de 3 anos. Nem água vai, nem água vem. A sua deficiência exige o uso de cadeira de roda para a sua locomoção, mas devido às dificuldades que encontra, principalmente nos transportes semicoletivos de passageiros e nas vias de acesso, prefere não usá-la. Não temos acesso ao público. É pior para quem leva cadeira de roda. Eu tenho cadeira de roda, mas não ando com cadeira de roda porque nesse nosso sítio de Raial não facilita. Mas tenho aí no serviço. Não levo. Tenho dificuldade de chegar na paragem ou na praça mesmo para apanhar carro com a minha cadeira de roda, me levar de um ponto para o outro. Às vezes que é machixe, eu levo minha cadeira de roda, chego aí na ponte, deixo para entrar no barco. O barco até pode levar, mas outros barcos não levam cadeira de roda. Desde que ocupa espaço tudo, não sei lá aqui. Agora, é chapa, mas eu não vou ao muito, vou morrer na minha casa dos meus pais. Qual é o carro que vou levar para lá? Mas chapa, eu consigo me adaptar e vivo a minha maneira. A sua deficiência exige o uso de cadeira de roda para a sua locomoção, mas devido às dificuldades que encontra, principalmente nos transportes semicoletivos de passageiros e nas vias de acesso, prefere não usá-la. Não temos acesso ao público. É pior para quem leva cadeira de roda. Eu tenho cadeira de roda, mas não ando com cadeira de roda porque nesse nosso sítio de Raial não facilita. Mas tenho aí no serviço. Não levo. Tenho dificuldade de chegar na paragem ou na praça mesmo para apanhar carro com a minha cadeira de roda, me levar de um ponto para o outro. Às vezes que é machixe, eu levo minha cadeira de roda, chego aí na ponte, deixo para entrar no barco. O barco até pode levar, mas outros barcos não levam cadeira de roda. Desde que ocupa espaço tudo, não sei lá aqui. Agora, é chapa, mas eu não vou ao muito, vou morrer na minha casa dos meus pais. Qual é o carro que vou levar para lá? Mas chapa, eu consigo me adaptar e vivo a minha maneira. O nosso entrevistado apela à necessidade de respeito dos direitos da pessoa com deficiência. Ser deficiente não é ser doente. Deve decidir, procurar saber o que quer, o que não quer e separar as coisas para conseguir alcançar os seus objetivos. Agora, para os outros que não são deficientes, deixa a mensagem de que deve considerar os deficientes, se pôr no lugar de deficiente, porque hoje acha que está bem, mas amanhã pode não ser. Exemplo deste indivíduo que me deu barreira no STAI, que estava bom, ele achava-se que é bom, depois acabou levando com a porta do armazém do STAI, partiu a coluna e ficou mais deficiente que eu. E quem tem deficiência, quando adulto, é mais pior para quem nasceu com deficiência ou quem teve deficiência menor, porque o sistema nervoso da pessoa adulta é mais grave. O decreto número 53/2008 de 30 de dezembro aprova o regulamento de construção e manutenção dos dispositivos técnicos de acessibilidade, circulação e utilização dos sistemas dos serviços públicos à pessoa com deficiência ou de mobilidade condicionada. O responsável pelo Departamento de Ação Social na Direção Provincial do Gênero, Criança e Ação Social de Inhambane, André Bussi, descreve o nível de acesso às instituições públicas e privadas. Ainda não estamos bem, tendo em conta que ainda há muitos passeios que
tem alguma dificuldade para as pessoas com deficiência poderem se locomover facilmente, assim como os serviços públicos, as instituições, ou há instituições que ainda não regularizaram este aspecto de acessibilidade. A maior parte delas são aquelas que já vêm desde muito. Acho que aparecem agora, está-se a respeitar este princípio de criar acessibilidade para as pessoas com deficiência, salvo um e o outro que, por razões óbvias, pode não ter respeitado, mas grande parte dessas que estão a surgir agora estão a observar o princípio de criação de rampas. Como é que as escolas estão a responder a isso? Existe alguma coisa de mostrar que haja acessibilidade. Pode não ser aquela de desejar, mas pelo menos se for a uma escola é possível encontrar uma pequena rampa ou um pequeno acesso que mostra que deste lado as pessoas com deficiência devem aceder. Na província de Inhambane, mais de 90% das instituições públicas e privadas possuem condições de acesso às pessoas com deficiência física, disse José Seventin, técnico responsável pelo Departamento de Obras Públicas e Habitação na Direção Provincial de Obras Públicas de Inhambane. Podemos dizer que podemos estar numa situação quase de 98% ou 99%, podemos assumir de que já tem esses serviços. Para além de que hoje todos os projetos executivos elaborados para o setor público e privado já são acautelados esses serviços e faz valer a este dispositivo que todos esses projetos já são elaborados tendo em conta que devem ter rampas, corrimão, incluindo os balneários para pessoa portadora de deficiência. Quando um projeto desse gênero, neste momento, para prestar serviços, não contempla esses serviços, ele automaticamente não é aprovado. Só pode ser aprovado enquanto tem essas condições ou estejam criadas essas condições para a pessoa portadora de deficiência. E se formos a ver aqui na cidade de Inhambane, em particular, há de ver que mais ou menos até nos passeios, muitas pessoas já estão lá as rampas para a pessoa portadora de deficiência, que não é só para portadora de deficiência, porque nós todos, ao contrário, somos portadores de deficiência e podemos usar o mesmo, porque não é para discriminar. A situação não é para discriminar, aqui não há nenhuma discriminação, mas sim é para dar maior facilidade à pessoa portadora de deficiência. Neste preciso momento, está lá já a construir uma caixa, essa caixa onde estará mais ou menos instalado um elevador, que esse elevador mais ou menos vai responder a esta situação que estamos a falar da pessoa portadora de deficiência. De acordo com o decreto número 53/2008 de 30 de dezembro, no seu artigo 2, compete ao Ministério que superintende a área de construção de obras públicas supervisar a implementação do presente regulamento. José Seventin entende que na construção de habitações os cidadãos deviam igualmente incluir o acesso para a pessoa com deficiência. Nós temos que assumir isso. Assumirmos que esta pessoa portadora de deficiência somos nós todos. Mesmo nas nossas residências, em particular. Nós podemos pôr, porque nós sabemos que podemos ter um familiar. Então podemos também projetar mais ou menos as nossas residências com este dispositivo, mais ou menos, que é de uma rampa, um corrimão. Podemos ir nas nossas casas. Interpretadores que têm que estar a um nível que uma pessoa portadora de deficiência possa conseguir manusear, incluindo mesmo as fechaduras e todos os instrumentos mais ou menos da área construtiva, que tenham essa possibilidade que a pessoa portadora de deficiência. André Bussi, técnico de ação social na Direção Provincial do Género, Criança e Ação Social, reitera a consciencialização dos cidadãos para o respeito da pessoa com deficiência, principalmente na construção de infraestruturas de acesso. Reconhecemos que ainda é um desafio, que precisamos de continuar a divulgar este instrumento e fazer valer que a pessoa com deficiência tenha acesso sem dificuldades onde quiser chegar. Nunes Ponda, docente da Universidade de Sávio Extensão da Macinga, contraiu deficiência visual em 2013 devido a glaucoma, doença ainda sem cura no mundo, diagnosticada em 2003 nos seus primeiros anos da faculdade. Após contrair cegueira, a sua vida mudou completamente. Em 2013 praticamente eu tornei-me invisual total, cego total. De lá para cá consegui superar bastante. É verdade que nos anos em que me tornei, passei a não conseguir ler
Sem da visão, a situação foi muito difícil. Mas graças a uma reabilitação que eu tive na Beira, no Instituto de Deficientes Visuais na Beira, portanto, eu consegui recuperar algumas habilidades minhas e até agora encontro-me a trabalhar. Não parei de trabalhar por causa da perda da visão. Como conseguiu superar as dificuldades impostas pela deficiência? Perguntamos ao Nunes Ponda. Quando alguém se torna uma pessoa com deficiência, a primeira coisa que tem que saber é que é apenas uma pessoa escolhida, ok? Para poder revelar ao mundo algumas coisas. Por vezes, até essa pessoa é escolhida para poder ser a pessoa que vai iluminar as outras pessoas, mostrar o caminho, neste caso as outras pessoas com deficiência e todas as pessoas em geral, não é? A aprenderem mais coisas sobre as pessoas com deficiência. Então, isso é que me dá muita força para superar as dificuldades do dia a dia. Bom, eu agora, por causa da reabilitação, uso uma bengala, que ajuda-me muito na caminhada, identificar obstáculos, todo o processo de mobilidade e orientação, não é? Consigo trabalhar. Nunes Ponda diz ainda que o uso das tecnologias de informação e comunicação tem estado a contribuir para superar muitos obstáculos no processo de trabalho. Eu não sou muito bom a grafia braille, mas uso softwares, portanto, e consigo trabalhar no computador, faço todos os meus trabalhos, leio, escrevo, produzo, algumas vezes alguns textos até um pouco complexos. Tento usar também a internet e também, para além do próprio computador, agora usa-se muito os celulares, não é? As redes sociais, entre outras plataformas. Eu também uso, eu escrevo textos, mensagens no telefone, faço qualquer operação que é necessária, enviar dinheiro para alguém, por exemplo, consultar o meu saldo, as minhas contas e tudo mais, eu faço. Então, para dizer que a deficiência não é o fim, não é, da vida, o ser humano tem capacidade para desenvolver habilidades muito mais do que a gente imagina. Apesar de ter superado a fase mais difícil da sua vida, Nunes Ponda reconhece que a ajuda dos que têm visão é indispensável. Nós superamos sim, mas temos que reconhecer que num e no outro aspecto precisamos de ajuda. Mesmo que eu tenha uma bengala, temos muitos obstáculos pelos caminhos, alguns intransponíveis, que precisamos às vezes de apoio de alguém. Mesmo porque o nosso país não está preparado, ok? As nossas ruas, as nossas vias de acesso não estão preparadas para poder acolher as pessoas com deficiência. Então, é uma luta a longo prazo. Não vamos pensar que de hoje para amanhã vamos ter estradas com passeios próprios, vamos ter instituições com balneários preparados, com rampas e tudo mais. Então, é um processo, pouco a pouco. Mas nós temos que, pelo menos, no mínimo, chamar a consciência aos nossos concidadãos para saberem que a pessoa com deficiência não tem magia. André Bussi congratula a determinação de alguns deficientes que tudo fazem para superar e levar uma vida normal. Nos últimos tempos, temos pessoas com deficiência que estão a conseguir superar a sua deficiência, a sua condição física ou sensorial, através de adaptar-se à realidade da vida. Claro, é resultado do trabalho que o governo está fazendo. Se formos a recuar para trás, no passado, era um problema ver uma criança com deficiência na escola. Mas hoje, muitas crianças já são levadas pelos próprios pais à escola. Isso é fruto desta sensibilização que está a acontecer dia após dia, fazendo perceber à sociedade, à família, que ser pessoa com deficiência não significa estarem
inibido de usufruir aqueles que são os seus direitos básicos. Deficiência. Em Moçambique. Muito obrigado, Venâncio Macamo, pela reportagem de histórias emocionantes sobre o dia a dia da pessoa com deficiência na província de Inhambane. O Amigo 20 pode acompanhar esta e mais notícias nas nossas redes sociais, o Facebook e YouTube, onde pode nos seguir. Para tal, escreve Deficiência em Moçambique e faça a sua subscrição e ajuda-nos a crescer. Esteve na vossa companhia Abdurrahman Ibrahim. Obrigado pela audiência e até numa próxima oportunidade. Deficiência. Em Moçambique.